O que acontece quando a propaganda de um país cai por terra? Imagine um mundo onde um superpoder se torna um mero reflexo de um passado glorioso. A máquina de propaganda do Kremlin por mais de 2 décadas vendeu a narrativa de uma indústria russa invencível e de um exército formidável, mas a dura realidade no campo de batalha está desmoronando essas mentiras, uma a uma. As imagens que você vê não são de um filme apocalíptico. Elas mostram a Rússia em 2025, com tanques T-55 e T-62 que completam 70 anos, sendo despachados como sucata. Esses veículos, resgatados de museus e depósitos militares, estão sendo carregados em trens, a ferrugem ainda visível, e enviados desesperadamente para a linha de frente. Essa é a única resposta que a antiga superpotência encontrou para enviar seus soldados para a guerra. Agora compare essas cenas com as dos novos tanques T-72, modernizados e equipados com tecnologia da NATO, que saem reluzentes de fábricas na República Tcheca. Isso não é apenas uma questão de metal e técnica, é uma história de colapso e renascimento. Enquanto a Rússia se vê afundando em sua própria decadência industrial, um antigo satélite soviético ressurge tecnologicamente. A República Tcheca não se limita a enviar tanques, está forjando uma nova geração de veículos aéreos não tripulados armados, combinando a astúcia da guerra ucraniana com sua própria força industrial. A antiga aliança se tornou um pesadelo tecnológico para o Kremlin, que agora se vê em um colapso industrial avassalador. Esses trilhos de tanques não transportam apenas barro e pólvora, mas uma justiça histórica profundamente enraizada. Para entender essa aliança, devemos retornar a um momento sombrio da história. Feche os olhos, e volte para agosto de 1968, quando a esperança e os sonhos de um socialismo humano floresciam nas ruas de Praga. Aqueles que desejavam liberdade foram esmagados sob as trilhas implacáveis dos tanques T-55 e T-62. Hoje a esperança que foi destruída ressurge na luta da Ucrânia, enquanto a mentalidade opressora tenta invadir novamente, desta vez com uma arrogância e brutalidade ainda maiores. Cada tanque T-72 modernizado pela República Tcheca enviado à Ucrânia é um juramento silencioso, exigindo responsabilidade por aquele dia de 1968. Não é um simples reencontro com o passado, mas uma dança de vingança, onde os trilhos que um dia oprimiram agora servem para libertar. A República Tcheca, um importante centro de produção de armamentos, possui um conhecimento profundo dessas máquinas. Agora, esse saber é utilizado para enfrentar o antigo mestre. As sanções ocidentais expuseram a decomposição do complexo militar industrial russo. Fábricas como a Ural-Vagansovad viram suas produções interrompidas, incapazes de fornecer componentes vitais. Em uma tentativa desesperada de revitalização, o Kremlin recorreu à modernização de tanques obsoletos, uma estratégia que se tornou alvo de risadas nas linhas de frente. Mas como essa nova parceria desafia o cerne da máquina de guerra do Kremlin? A resposta está em uma revolução industrial e militar astuta, onde a transformação dos significativos tanques T-72 marca o renascimento da força. O primeiro passo se dá na reencarnação dos tão temidos veículos soviéticos, onde o motor britânico Perkins CV-12, que entrega 1000 cavalos de potência, revitaliza suas capacidades. Contudo, a verdadeira reviravolta ocorre nos sistemas de proteção e visão, que elevam estes veículos a novos padrões de eficácia. Com essas mudanças, os tanques modernizados não são mais apenas ferros velhos, mas verdadeiras feras de combate que se destacam em cada batalha. A combinação de experiência ucraniana e inovação tcheca cria um novo tipo de força, pronta para redimir as dolorosas memórias do passado. O que se revela agora é um novo capítulo na luta pela liberdade, onde as sombras do passado se encontram no caminho para um futuro incerto. Essas esteiras de tanques carregam mais do que lama e pólvora, levam o espírito de justiça histórica e uma vingança retardada, fervilhando há mais de meio século. Para compreender essa aliança plenamente, devemos fazer uma breve jornada pelas páginas da história. Feche os olhos e volte a agosto de 1968. Imagine o entrechocar metálico das esteiras sobre o asfalto, o cheiro acre de óleo queimado impregnando o ar úmido de Praga. A esperança, a liberdade e o sonho de um socialismo humano, florescendo como flores nas ruas da primavera de Praga, foram esmagados sob as esteiras impiedosas dos tanques T-55 e T-62 do Pacto de Varsóvia. Aqueles monstros de aço marcados pela estrela soviética, simbolizam como o Kremlin destruiu a vontade de uma nação sob a máscara de fraternidade. A sensação tátil do medo pulsando nas veias dos praguenses, o som abafado dos gritos sufocados pela noite, tudo isso ressurge hoje na resistência ucraniana. Será que o Kremlin reconhece as cicatrizes que infligiu?
A mentalidade arrogante e brutal que despedaçou sonhos inocentes naquele dia agora tenta invadir outro território com a mesma fúria desumana. Porque cada tanque T-72 modernizado pela República Tcheca e enviado à Ucrânia é um juramento silencioso exigindo contas por 1968. A história não se repete, mas ecoa uma vingança rimada poética. As esteiras que um dia escravizaram Praga agora se voltam para libertar o solo ucraniano, com um render agudo que evoca justiça tardia. Você consegue sentir o peso da ironia HISTORIA, como areia fina escorrendo entre os dedos? Por trás dessa retribuição histórica pulsa uma realidade industrial esquecida, onde o odor de fábricas superaquecidas e o barulho constante das forjas ecoam. Na era soviética, a Tchecoslováquia não era apenas um satélite obediente, era o coração pulsante das fábricas de armas do Pacto de Varsóvia. Tanques T-72, transportadores blindados, sistemas de artilharia. Tudo forjado com a maestria de engenheiros e operários tchecos e eslovacos. Esses experts sabem cada parafuso, cada solda, cada ponto fraco dos monstros criados, um conhecimento íntimo, como tocar a pele cicatrizada de uma ferida antiga. O Kremlin, perdido em burocracias frias, jamais antecipou essa traição industrial? Agora, esse domínio profundo se volta contra o mestre soviético, transformando armas em ferramentas de aniquilação. Não é apenas superioridade técnica, é o triunfo da sabedoria interna, um oponente dentro do próprio jogo russo, conhecendo as fraquezas como o próprio criador. Como o Kremlin ignorou esse ponto cego estratégico, permitindo que seu velho aliado se torne seu carrasco? Sinta o cheiro de metal queimado e ambição renovada nas linhas de produção tchecas, uma reviravolta que expõe a decomposição russa. O oposto exato desse renascimento histórico e industrial é o caos vergonhoso desabando na Rússia, onde o ar fede a ferro enferrujado e promessas quebradas. As sanções ocidentais arrancaram a máscara do complexo militar industrial russo, revelando uma estrutura podre por baixo. Fábricas gigantescas como a Uralvagonzavod, maior produtora de tanques da Rússia, estremecem com interrupções, componentes críticos, óticas, rolamentos, circuitos eletrônicos do Ocidente interrompidos de repente. O Kremlin, em pânico cego, recorreu a uma loucura inimaginável, modernizar relíquias como os T-62 e T-55, enferrujados depósitos por décadas com gaiolas de metal primitivas soldadas às carroçarias. Quem diria que essas peças de museu se tornariam um objeto de piada nas linhas de frente? O ar vibra com o grunhido de motores antigos falhando, o gosto amargo de humilhação no ar. O destino final da potência industrial vangloriada pelo Kremlin, reduzida a sucata. Imagine o rugido indigno desses monstros remendados, tropeçando no barro ucraniano, contrastando com os predadores modernos saindo das linhas tchecas. É a queda dramática de um império, uma derrota não apenas de aço, mas de orgulho ferido. Você consegue ouvir o sussurro da vergonha nas tropas russas? A realidade caótica e caindo em desgraça do Kremlin é algo que ninguém tinha previsto. O desmoronamento da Rússia é a antítese do que poderia ser um renascimento histórico e industrial. As sanções impostas pelo Ocidente desnudaram a verdadeira face do complexo militar industrial russo, revelando uma estrutura apodrecida e decadente. As fábricas gigantes como a Uralvagonzavod, a maior produtora de tanques da Rússia, enfrentaram interrupções constantes. Componentes cruciais como óculos, rolamentos e circuitos eletrônicos ocidentais foram cortados. Contudo, a situação só se agravou. O Kremlin, desesperado, decidiu modernizar tanques que há muito eram considerados relíquias, como os T-62 e T-55, que ficaram sucateados em depósitos por longos anos. Essa modernização se resumia a soldar grades de metal rudimentares nos tanques, tornando-os alvo de piadas nas linhas de frente. Era o resultado final da ostentação industrial do Kremlin, lixo enferrujado. Como então essa parceria mortal perturba o cerne da máquina de guerra russa? A resposta se encontra em uma revolução industrial e militar astuta, marcada por dois níveis. O primeiro é o renascimento de ferro e fogo, onde espectros soviéticos são reconfigurados como monstros modernos. O segundo nível envolve os novos mestres dos céus, drones assassinos, elaborados com a amarga experiência da batalha. Tudo começa com os tanques T-72 que já foram motivo de orgulho nas fileiras do Kremlin, mas agora estão cobertos de poeira nos campos de guerra. Afirmar que a Rússia possui milhares desses tanques é uma coisa, perceber que se tornaram presas fáceis para mísseis antitanque modernos é outra. É aqui que a genialidade industrial da República Tcheca se destaca. Empresas como a Excalibur Army e a Czechoslovak Group pegam o aço soviético envelhecido e o transformam em predadores do século XXI. O T-72 Carebaeus ou simplesmente o Besouro não é apenas uma reforma, é uma reencarnação.
A modernização atinge os pontos fracos dos tanques e os transforma em forças. No cerne dessa transformação está o motor britânico Perkins CV12 que oferece impressionantes 1000 cavalos de potência, melhorando significativamente a relação peso-potência do tanque. Esta não é apenas uma evolução, é uma revolução silenciosa que promete mudar o rumo da guerra. E enquanto a Rússia tenta recuperar o tempo perdido com relíquias de uma era passada, a Ucrânia se arma com a New Wave de tecnologias, além de drones que podem mudar as regras do jogo. Mas qual será o impacto dessa revolução silenciosa nos campos de batalha e no futuro das geopolíticas? As sombras já se avolumam. Há décadas, o Kremlin alimenta uma narrativa de uma indústria russa invencível, um gênio tecnológico e o segundo maior exército do mundo. Mas a realidade brutal nas linhas de frente despedaça essas mentiras uma por uma. Imagens de pilhas enferrujadas de metal, como ruínas pós-apocalipse de Hollywood, mostram a Rússia de 2025 enviando tanques T-55 e T-62 de 70 anos, recolhidos de museus, depósitos e ferros velhos. Sem lavar a ferrugem, eles vão para vagões de trem em desespero, o único jeito de armar seus soldados. Agora veja esses monstros mortais, tanques T-72 Scarab modernizados com tecnologia da OTAN saem brilhantes de fábricas em Praga. Essa diferença não é só aço e inovação, é o colapso de Moscou e a ascensão de um ex-satélite soviético. Sob as esteiras desses tanques, a República Tcheca une gênio ucraniano a poder industrial para criar drones armados letais da nova geração. A Rússia parou no tempo, traída por um aliado antigo. Isso não é só comércio de armas, é o desmoronamento industrial do Kremlin em crise. Viaje comigo pelas páginas da história. Feche os olhos e volte a agosto de 1968. Sinta o calor das ruas de Praga, o cheiro das flores nas manifestações da Primavera de Praga, sonhos de socialismo humano e liberdade esmagados sob as esteiras impiedosas de tanques T-55 e T-62 do Pacto de Varsóvia. Aqueles veículos carregavam a estrela soviética, símbolo de como o Kremlin destruía vontades disfarçado de fraternidade. Aquela esperança esmagada em Praga ressurge na Ucrânia, enquanto a mentalidade que sufocava sonhos agora invade com arrogância brutal. Cada T-72 modernizado pela República Tcheca. Enviado à Ucrânia, é um juramento silencioso exigindo responsabilidade por 1968. A história não se repete, mas vinga-se com rima poética. Esteiras que escravizaram Praga hoje libertam solo ucraniano. Essas esteiras não carregam só lama e pólvora. Levam não só tecnologia moderna, mas o espírito de justiça histórica e vingança fermentada por mais de meio século. Por trás da justiça histórica, há uma realidade industrial esquecida. Na era soviética, a Tchecoslováquia não era só satélite, era uma das maiores fábricas de armas do pacto. Produzia T-72S, transportes blindados, sistemas de artilharia, com habilidade de engenheiros tchecos e eslovacos. Eles conhecem essas armas melhor que burocratas moscovitas. Cada parafuso, solda, ponto fraco, segredos do monstro criado. Agora, esse conhecimento profundo derruba o mestre. Não é superioridade técnica só, é triunfo da sabedoria interna. A Rússia enfrenta um oponente que domina suas próprias armas. Um ponto cego estratégico que o Kremlin nunca viu. Imagine o caos vergonhoso na Rússia. Sanções ocidentais rasgaram a fachada do complexo militar industrial, revelando podridão. Fábricas cessantes como Uralvagonzavod, maior produtora de tanques russa, pararam sem componentes ocidentais, óticas, rolamentos, circuitos. Para tapar o buraco, o Kremlin recorreu a desespero inconcebível, modernizar relíquias T-62 e T-55, apodrecidas em estoques por décadas. A modernização. Soldar gaiolas primitivas de metal, motivo de riso no campo. Lá estava o fim da glória industrial que o Kremlin reclamava, sucata. Como essa parceria mortal ataca o coração da máquina de guerra do Kremlin? A resposta reside em revolução dual inteligente e brutal. A primeira camada é o renascimento de ferro e fogo, fantasmas soviéticos em monstros modernos. A segunda, senhores dos céus, drones assassinos fabricados com experiência amarga da guerra. Tudo começa com os T-72, orgulho do Kremlin, mordendo poeira de campos por décadas. No papel, milhares disponíveis na realidade, presas fáceis a mísseis antimônio modernos e munições inteligentes. Aqui entra o gênio industrial tcheco. Companheiros como Excalibur Army e grupos tchecoslovacos transformam aço soviético velho em predador século XXI. T-72 Scarabeus, o besouro. Não reparo, reencarnação. Basina fraquezas em forças. No coração, motor britânico Perkins CV12 1000 cavalos, melhora a mobilidade mesmo em terrenos ucranianos desafiadores. Proteções atualizadas contra ameaças modernas.
Blindagem nua coberta com blocos reativos dinâmicos de padrão ocidental. Eles explodem ao impacto de mísseis antimônio, dissipam energia, viram projétil inofensivo. Primeira camada de proteção, aumenta a sobrevivência drasticamente. Mas a revolução real, nos olhos e cérebro. Ótica primitiva removida, substituída por sistemas termográficos de terceira geração. Consórcio tcheco-israelense Tatra, sistema contramedida eletrônica para proteção contra minas magnéticas e proximidade. Noite vira caixão para tripulações russas, terreno de caça para artilheiros ucranianos. Detectam tanques russos por calor de motor de quilômetros e disparam primeiro. Computadores balísticos digitais e telêmetros laser permitem mira precisa demais, quase 100%. Sistemas comunicação OTAN integram a rede compartilhando dados instantâneos com unidades, artilharia, centros comando. Resultado? Não mais T-72. É fera híbrida, esqueleto soviético, coração e olhos caçadores OTAN. Essas feras saem da linha montagem, unem brigadas blindadas ucranianas. A segunda camada mais devastadora forma-se nos céus. Não transferência tecnologia só, mas fusão conhecimento e experiência. Tanques dão brigadas mecanizadas ucranianas força a iniciar tomada, perfurar defesas russas, lançar operações contraofensivas massivas. Cada um dispara preciso em movimento, graças a sistemas mira avançados, mais duráveis com blindagem moderna. Alívio maior cargava falta a unidades blindadas poderosas modernas para romper linhas de defesa russas, campos minados, fossos antimônio, fortificações concreto. Esses T-72 Carab modernizados preenchem lacuna. Pausa. Mas pausa? Nos céus, devastação ainda maior. Lembrem, feras assembleia unindo brigadas ucranianas. Estratégia segunda, pior talvez, toma forma acima. Não só transferência tecnologia, união saber prático. Grupo tcheco traz capacidade industrial, acesso componentes ocidentais, perícia e engenharia. Ucrânia traz capital inestimável, não comprável dinheiro. Experiência destilada sangue e fogo anos combatendo exército russo. Engenheiros ucranianos aprenderam em loco. Frequências pontos fracos defesa aérea russa tática superar. Conhecem momentos vulneráveis pontos fracos centros comando, depósitos logística, estações guerra eletrônica. Agora. Conhecimento transforma arma tangível linhas produção tchecas. Novos veículos aéreos não tripulados armados, produzidos conjuntamente não produtos prateleira. Predadores criados explorar fraquezas russas diretamente. Mais importante, modelo produção sustentável. Diferente pacotes ajuda bilhões de dólares uma vez, parceria da Ucrânia poder decidir destino, produzir armas próprias armas inteligentes, evoluindo resposta dinâmicas guerra. Cenário terrível Kremlin. Ucrânia combate armas alheias, armas próprias, mutirão tecnológico. Poder industrial ex-controle Moscou produz armas destruir. Consequências revolução industrial tecnológica estendem fábricas Praga, escritórios projeto Kiev. Anos iniciais guerra, maior lacuna ucraniana. Falta unidades blindadas poderosas romper linhas defesa russas, cheias minas, fossas antimônio, fortificações concreto. T-72 Carab modernizados República Tcheca projetados preencher exatamente. Tanques dão brigadas mecanizadas capacidade finalmente tomar iniciativa, guerra atrito longa, perfurar defesas russas, lançar operações contraofensivas grandes escala. Cada tanque disparo preciso movimento sistemas mira avançados, durabilidade e blindagem moderna. A narrativa sobre o conflito na Ucrânia nunca foi tão envolvente. Se analisarmos de perto, perceberemos que a aparente força da Rússia tem sido desmantelada pela crua realidade. Por mais de 20 anos, a máquina de propaganda do Kremlin pintou um quadro de poderio imbatível, mas as sombras no campo de batalha revelam uma verdade sombria. A decadência da indústria militar russa se torna clara através das imagens chocantes de tanques T-55 e T-62, sucata de meio século, sendo enviados para a linha de frente, como um desespero desesperado para equipar suas tropas. Esses tanques antigos não são apenas símbolos de um passado glorioso, mas sim do colapso de uma superpotência. Enquanto isso, do outro lado, a República Tcheca está fornecendo uma resposta poderosa com os novos tanques T-72 modernizados. Esses veículos não têm apenas um novo visual, eles estão equipados com tecnologia de última geração, tornando-se uma força formidável pronta para enfrentar as defesas russas. As brigadas mecanizadas ucranianas ganham a capacidade de finalmente tomar a iniciativa em um cenário onde, antes, a artilharia e as fortificações russas pareciam invulneráveis. Cada T-72, agora um predador ágil, consegue disparar com precisão mesmo em movimento, graças aos sistemas de mira avançados. Imagine a sensação de um motor potente rugindo, enquanto as rodas giram em um solo devastado pela guerra.
Essa transformação não é apenas técnica, ela redefine o campo de batalha e pode mudar o rumo da luta. Além dos tanques, a produção em série de drones armados, resultado de uma colaboração entre a Ucrânia e a República Tcheca, está começando. Agora, os céus ucranianos estarão repletos de olhos e drones kamikaze, caçando os alvos vitais das forças russas. Cada bateria de artilharia que é destruída, cada centro de comando aniquilado, é uma ferida que se abre no sistema logístico que abastece as tropas inimigas. Um golpe após o outro, a moral e a capacidade de combate da Rússia se esvaziam. Agora, imagine-se no lugar de um soldado russo, exausto e faminto, lutando em uma trincheira. O som distante de motores, e logo você avista um T-72 moderno, incomparavelmente superior ao seu próprio tanque enferrujado. Ele se aproxima, seus sensores captam cada movimento, sua mira é implacável. Você sente o peso da derrota se aproximando, e a certeza de que a guerra não é apenas um confronto de aço, mas uma batalha de vontade e crença. Morar na incerteza e na degradação. Isso é o que os soldados enfrentam agora, uma caça sem trégua, onde o inimigo agora está substituindo o que um dia foi a força opressora. Essa é a nova fronteira, onde cada avanço se transforma em um respiro de liberdade e cada retaliação representa um passo mais profundo no abismo para quem uma vez foi um gigante. A guerra não é apenas travada com armas, mas profundamente enraizada no que se acredita, e agora, os antigos aliados se tornaram os novos caçadores de seus antigos opressores. Um novo capítulo se inicia no campo de batalha. A realidade cruel se impõe quando, em meio a constantes falhas e à escassez de recursos, você é confrontado com uma versão modernizada do mesmo T-72 que você opera, um tanque antigo e desgastado, incapaz de enxergar na escuridão. E lá vem ele, o inimigo, munido de tecnologia de ponta, caçando você a quilômetros de distância. Nesse instante, as mentiras propaladas pela sua liderança desmoronam, revelando a dura verdade. A Rússia está tecnologicamente ultrapassada e à mercê de um poder adversário superior. É um golpe devastador para a moral das tropas. O inimigo não apenas destrói aço, mas também abala os ânimos da Rússia. O verdadeiro impacto dessa parceria estratégica vai além da superioridade tecnológica. É uma vitória da genialidade assimétrica. Essa abordagem audaciosa desafia a lógica militar obsoleta do século XX da Rússia, oferecendo soluções flexíveis e custo-efetivas do século XXI. O cerne dessa estratégia atinge o ponto mais vulnerável de Moscou, sua economia e legado industrial. Em vez de gastar tempo e recursos na produção de novas e caras máquinas de guerra, como os tanques Leopard 2 ou Abrams, o Ocidente adota uma estratégia mais inteligente. Milhares de antigos tanques T-72 e outras maquinarias, ainda armazenadas nos depósitos dos países da antiga Pacto de Varsóvia, são modernizadas na República Tcheca, um país que se especializou nessas reformas. Essa arte de transformar estoques disponíveis em modernas máquinas de guerra é uma estratégia de guerra assimétrica brilhante, que torna o custo do conflito suportável. Além disso, destrói a esperança da Rússia de resistir a uma longa guerra de atrito. A verdade é que no campo de batalha, a Rússia está sendo perseguida pelos fantasmas de suas próprias armas. Esses tanques e veículos aéreos não tripulados, que avançam das linhas industriais tchecas para o solo ucraniano, não são apenas máquinas de guerra. Eles representam um colapso tecnológico e moral que ecoa nas trincheiras de um império em declínio. É uma transformação inesperada, onde armas criadas para dominar agora se voltam contra seus criadores. Como isso impacta a capacidade de combate da Rússia? Como a guerra assimétrica está redefinindo os limites do que consideramos possível em conflitos modernos? O que se desenrola é uma narrativa de resistência e adaptação, onde o passado e o futuro se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Nesse novo cenário, a pergunta se torna clara: quem realmente detém a vantagem? Você sabia que a Rússia está transformando ferro velho de 70 anos em armas para a guerra? Imagine pilhas de T-55 e T-62 enferrujados e fedendo a abandono, sendo arrastados de museus e depósitos. Esses mesmos tanques, outrora símbolos de poder soviético, agora rangem sobre vagões de trem, o metal corroído chiando contra o aço, encharcado de umidade e óleo velho. Será que isso é o declínio de uma superpotência? Enquanto a máquina de propaganda do Kremlin repete há mais de 20 anos a fábula de uma indústria invencível, um gênio tecnológico e o segundo maior exército do mundo, a realidade brutal nas linhas de frente despedaça essas mentiras, uma a uma. Esse não é cenário pós-apocalíptico de Hollywood. São imagens de 1925, em ruas russas, onde homens em uniformes desbotados suam sob o sol cru, carregando peças de museu para a batalha. Mas e se eu disser que uma luz surge do lado oposto?
Na parte anterior, vimos o caos humilhante da indústria russa, enviando ferragens velhas de 70 anos para o fronte. Os T-55 e T-62 coletados de depósitos e ferro velhos, enferrujados e carregados nos trens com desespero, o gosto amargo do fracasso pairando no ar. E agora? Observe essas imagens chocantes. Tanques T-72 escarabeus, equipados com tecnologia da OTAN, saindo cintilantes das fábricas de Praga. A diferença não é só aço e maquinaria. É uma narrativa de queda e ascensão, uma prova do colapso industrial de Moscou e o renascimento tecnológico de um antigo satélite soviético, os motores Perkins CV-12. Com 1000 cavalos de potência, rugem como monstros acordando, o cheiro de borracha queimada e óleo fresco enchendo o hangar. Permitam-me perguntar, quem diria que um aliado de ontem viraria caçador hoje? Esses veículos não apenas transportam lama e pólvora, carregam justiça histórica fermentando por mais de 50 anos. Feche os olhos e volte a agosto de 1968. As ruas de Praga, cheias de esperança e liberdade, esmagadas pelas esteiras dos tanques T-55 e T-62 do Pacto de Varsóvia. Esses tratores com estrela soviética simbolizaram como o Kremlin sufocou a vontade de um povo sob máscara de fraternidade. A esperança esmagada em Praga hoje resiste na Ucrânia, e a mentalidade brutal de outrora invade outro país com arrogância. Por isso, cada T-72 modernizado pela República Tcheca é um juramento silencioso de responsabilização por 1968. A história não se repete, mas cobra vingança em rimas poéticas. E se aquelas esteiras que escravizaram Praga agora libertassem solo ucraniano? Nas partes anteriores exploramos o ferro velho russo e o renascimento tcheco dos tanques soviéticos, enraizados na justiça histórica de 1968. Imagine o coração dessa aliança, enxames de drones armados, verdadeiros enxames dos céus e kamikazes voadores. Ouça o zumbido incessante das hélices, cortando o ar denso de pólvora e medo, enquanto caçam alvos valiosos atrás das linhas. Esses UAVs virtuais perseguirão baterias de artilharia russas, postos de guerra eletrônica e comboios logísticos, transformando cada depósito atingido em crateras fumegantes. É uma caça impiedosa, um veneno que corrói a vontade de lutar do exército russo. E quando a realidade bate, como um soldado russo exausto, suando na trincheira com comida escassa e munição rasa, vê uma versão superior daquele velho T-72 defeituoso, um que vê na escuridão e avança para caçar. A propaganda desmorona, revelando atraso tecnológico e impotência. Sinta o peso do terror, o inimigo aprimorando sua própria arma contra você. Mas e se isso for só o começo de uma revolta tecnológica que solidifica a supremacia assimétrica? Continuando da parte anterior, presenciamos o impacto psicológico devastador dos drones e tanques modernizados, humilhando a queda russa. Esses tanques e UAVs saindo das linhas industriais da Tchequia para o solo sangrento da Ucrânia não são apenas aço, compostos e eletrônica. Eles são túmulos em decomposição do complexo militar industrial russo, a extinta União Soviética. Símbolos concretos, ruidosos e mortais de falência tecnológica, colapso industrial e destituição moral de um império. Ao mesmo tempo encarnam a inteligência resistente, um desejo fervente por justiça histórica, nascido das cinzas de uma nação escravizada. Aquelas paletas de ferro que outrora esmagaram os sonhos de liberdade de Praga, agora, meio século depois, viram-se para libertar terras oprimidas e castigar a mesma arrogância imperialista. E isso realiza o maior pesadelo do Kremlin e seus mestres, reviravolta chocante, onde os monstros criados por eles, filhos de seu legado, emergem das sombras não para servir, mas para caçar. De repente a virada épica se revela. O exército russo enfrenta não apenas derrota, mas uma aliança imbatível onde sua tecnologia própria se volta contra, acelerando o fim inevitável de um império arrogante que se despedaça em ruína histórica. E assim o jogo termina em justiça inexorável. Obrigado por assistir. A modernização dos tanques é uma verdadeira reencarnação. O foco agora é nas fraquezas deles, que se transformam em pontos fortes. No coração dessa reforma, está o motor britânico Perkins CV-12 capaz de produzir 1000 cavalos de potência, melhorando a relação peso-potência dos veículos. Isso garante que o T-72M4CZ chegue a seu destino, pronto para enfrentar o terreno difícil da Ucrânia. Esse motor, que também equipa algumas variações do tanque Challenger, permite que o tanque chegue a movimentar-se de forma eficiente, mesmo nos terrenos mais desafiadores. Mas não é só o motor que recebeu melhorias. Sistemas de proteção foram aprimorados para enfrentar as ameaças modernas. As armaduras expostas foram revestidas com blocos de blindagem reativa dinâmica que seguem os padrões ocidentais.
Ao serem atingidos por mísseis antitanque, esses blocos detonam e dissipam a energia do impacto, transformando-a em um amontoado ineficaz de metal. Essa é a primeira camada de proteção, que eleva significativamente a sobrevivência do tanque. Na verdade, a verdadeira revolução se encontra nos olhos e cérebro do veículo. Os dispositivos ópticos rudimentares do T-72 original foram removidos e substituídos por sistemas de imagem térmica de terceira geração. Essa atualização inclui um sistema de contramedidas eletrônicas desenvolvido em parceria entre a República Tcheca e Israel, projetado para oferecer proteção contra minas magnéticas e de proximidade. Agora a escuridão da noite se torna um túmulo para a tripulação russa e um campo de caça para o atirador ucraniano. Os T-72 modernizados podem detectar tanques russos a quilômetros de distância, através do calor do motor, e preparar o primeiro tiro mortal antes mesmo que a ameaça perceba sua presença. Mas não para por aí. Com computadores balísticos digitais e medidores a laser, o atirador é capaz de travar o alvo e disparar com quase 100% de precisão. Além disso, sistemas de comunicação padrão da OTAN conectam o tanque a uma rede capaz de compartilhar informações instantaneamente com outras unidades no campo, artilharia e centros de comando. O resultado disso? O que surge não é mais um T-72 comum. Trata-se de uma besta híbrida, construída sobre um esqueleto soviético, mas com o coração e os olhos de um caçador da OTAN. Agora, essas criaturas estão saindo da linha de montagem e se juntando a todas as brigadas blindadas da Ucrânia, prontos para a batalha. Enquanto esses tanques se preparam para sua nova missão, uma nova camada de estratégia se forma no céu. Esse não é apenas um simples transferência tecnológica, mas sim uma combinação poderosa de conhecimento e experiência. A República Tcheca e a Ucrânia tornam-se aliadas em uma jornada de transformação que promete mudar o curso do conflito. Esta união representa um renascimento industrial, uma ascensão de um poder que outrora foi subjugado, agora se erguendo e reivindicando sua própria defesa. Que reviravolta virá a seguir? Como a história se desenrolará no palco da batalha? A resposta pode chocar o mundo.